royalties do petróleo envolvendo o Paraná e Santa Catarina foi assinada agora, no finalzinho da manhã, na Casa da Agronômica, com a presença dos dois governadores, de Santa Catarina e do Paraná, aqui em Florianópolis. Ana Cristina está no local, tem as informações. Ana, boa tarde. É isso, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Almoço. Eu vou contextualizar primeiro essa história, até para a gente entender direitinho o que está acontecendo, né? Faz mais ou menos 40 anos que essa história se desenrola, que os dois estados tentam um acordo relacionado a isso. Porque Santa Catarina já tinha tentado, de uma forma administrativa, que o IBGE reavaliasse a forma de divisão marítima entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Essas divisões, elas determinam o recebimento de royalties, ou seja, compensações financeiras relacionadas a áreas de exploração de petróleo. O que acontece? Uma dessas áreas, né, de acordo com o IBGE, estaria na área do Paraná. E Santa Catarina estava tentando afirmar que essa área fica, na verdade, no lado catarinense. Por que isso? Porque essas áreas específicas de exploração, elas ficam a mais ou menos 150 quilômetros do litoral catarinense, entre os municípios de Itajaí e São Francisco do Sul. A Procuradoria-Geral aqui de Santa Catarina foi, inclusive, até o STF pedir, inclusive, esse reconhecimento dos direitos catarinenses sobre as compensações financeiras dessas áreas. O STF ficou de acordo, foi a favor de Santa Catarina e aprovou, inclusive, um acordo entre o Estado de Santa Catarina e o Estado do Paraná para reavaliar esse valor que foi para o Paraná e não veio para Santa Catarina. Um valor de aproximadamente 340 milhões de reais. Qual foi o acordo, então? O que aconteceu hoje pela manhã? Foi assinado um acordo entre Santa Catarina e Paraná para que essa compensação seja feita em forma de obras aqui em Santa Catarina. Que obra que vai ser feita? O governo do estado do Paraná vai fazer uma obra de duplicação na SC 417, rodovia catarinense, que liga a BR-101 em Garuva com Guaratuba, no Paraná. Então, ali vai ser feita uma obra de duplicação paga pelo governo do Paraná. Uma outra obra também que foi anunciada, também a duplicação da SC 416, que daí essa vai em direção ao porto de Itapoá. Mas essa obra vai ser feita pelo governo do estado dentro do programa Estrada Boa. Então a ideia foi pegar esse trecho justamente porque é importante tanto para o Paraná quanto para Santa Catarina, até para os deslocamentos em direção ao porto de Itapoá. É isso que vai ser feito. A gente ouviu o governador Jorginho Melo e o governador Ratinho Júnior hoje pela manhã. Eles falam mais sobre essa obra, como que ela vai beneficiar. Vamos acompanhar. Está lá no Supremo agora a homologação desse entendimento e a gente entendeu ele com grandeza, espírito público, de não transformar em precatório. Precatório a gente sabe da dificuldade. Ele, com a grandeza dele, fazendo obras para Santa Catarina que são tão necessárias. E a gente vai dar ao norte do estado uma condição melhor, resolvendo o problema de trânsito, de mobilidade, enfim, Garuva, a 416, a 417 a gente também vai fazer, paralelamente a isso, para dar uma demonstração de que foi um acerto, um entendimento responsável e que gera isso, emprego e desenvolvimento. Então a ideia é fazer com que toda essa ligação possa contemplar a geração de emprego para Santa Catarina e também para o Paraná e melhorando ali a segurança viária, né, atraindo novos investimentos para essas duas cidades ou para a região como um todo, porque beneficia, nós temos muitos trabalhadores que moram em Guaratuba e trabalham em Itapoá ou até mesmo em Garuva. É isso, né? Então, em relação aos prazos, o governador do estado do Paraná falou que no dia 10 de setembro eles devem abrir os envelopes para conhecer a empresa que vai ser responsável por essa obra. Então, até o final do ano, essas obras devem começar aqui na região de Santa Catarina, essa compensação, então, relacionada aos royalties de petróleo. Para comentar esse assunto, Anderson Silva está aqui junto comigo, acompanhou também durante toda essa manhã. Anderson, boa tarde, né, para você, boa tarde aqui no Jornal do Almoço. Comenta um pouquinho isso, né? A importância desse acordo ter sido feito, uma análise sua sobre tudo isso que já acontecia há 40 anos, mais ou menos. Ainda boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse evento de hoje aqui, ele termina com essa novela, e foi uma novela longa que passou por vários governadores que acompanharam toda essa discussão envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Ainda uma parte dessa novela que é importante a gente acompanhar, porque a discussão lá atrás começou quando o IBGE traçou uma linha errada. Foi isso que o STF, inclusive, concluiu. Uma linha errada no mapa e prejudicou Santa Catarina. Só que
Quem ganhou com isso foi o Paraná e São Paulo. A parte de São Paulo ainda não teve um acordo, porque agora está na parte de execução, ou seja, o Estado de São Paulo está sendo cobrado formalmente e é um valor menor, aqui se trata aí de na casa dos 200 milhões, na casa de São Paulo na casa dos 50 milhões. Então, no caso do Estado de São Paulo, as conversas ainda podem acontecer e o recado de hoje é um recado também para o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, de que pode haver uma conversa, ou seja, se houve aqui um acordo de negociação do repasse para obras, também pode haver uma conversa de Santa Catarina com São Paulo para que o Estado de Santa Catarina receba o que deveria ter recebido se a linha fosse traçada corretamente pelo IBGE à época, o que não aconteceu. Foi uma linha errada feita. E o acordo de hoje é um sinal para São Paulo e é também um bom sinal de que, caso esta história, esse recurso fosse para a discussão de precatórios, seria uma novela longuíssima para que o Estado de Santa Catarina recebesse esse valor, que é um valor importante e que pode ser utilizado, nesse caso específico, para várias coisas. Poderia o Estado do Paraná dar o dinheiro para Santa Catarina e aí, efetivamente, isso... o Estado de Santa Catarina usar no que quisesse, podia usar numa escola, podia usar numa posto de saúde, podia usar no que quisesse ou outras obras, poderia. Agora, esse acordo, ele também vai beneficiar o Paraná, porque o Estado do Paraná precisa dessa ligação em duplicação da sua estrada lá do Paraná com a chegada a Santa Catarina. Então o Paraná une o útil ao agradável, que é entregar o dinheiro que tem que entregar, porque o STF já entendeu que isso precisa ser entregue, e agora no dia 20 de agosto tem uma audiência de conciliação no STF, e ao mesmo tempo já pensa em si. Então é um acordo que é bom para todo mundo, inclusive para Santa Catarina, para o norte do estado, para o litoral de Santa Catarina, litoral norte principalmente. Itapoá é uma das cidades que vem mais crescendo em Santa Catarina ultimamente, então é sem dúvida um acordo bom para todo mundo e é uma demonstração de que, para além dos impasses jurídicos, tem que haver um entendimento e é um sinal lá para São Paulo no seguinte: ó, São Paulo, vocês nos devem. O STF já entendeu que São Paulo deve para Santa Catarina e que recebeu um recurso que não deveria ser de São Paulo e sim de Santa Catarina por uma linha errada do IBGE. Diante disso, São Paulo tem que pagar. Então, que pague de algum jeito uma obra, que pague com algum serviço, que pague com algum investimento importante que Santa Catarina está precisando, e a gente está precisando de bastante coisa, porque pode ser importante para o Estado. Então, o recado de hoje é importante, é um recado político, administrativo e jurídico, porque agora o STF precisa só homologar, ou seja, passar a caneta e confirmar que este acordo, então, está sendo feito entre os dois estados e que é importante para Santa Catarina o que aconteceu aqui hoje nessa relação também com o Paraná. Obrigada, Anderson. Um assunto que a gente com certeza vai continuar acompanhando, obras importantes aqui para o estado de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do Jornal do Almoço. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. Ao Anderson também. Bom trabalho para você.